Estamos de volta já por aqui com Meia Hora Mais no ar para você. Olha, quem nos visita hoje aqui é o Felipe Mafra. Ele é escritor amazonense que relatou em livros história de superação às drogas vivida por seus pais. E apesar de todo esse drama familiar, o Felipe fez do limão uma limonada e em cima das dificuldades criou um projeto para ajudar outras pessoas. Vamos conversar com ele então? Venha cá, Felipe, você é muito bem-vindo aqui no Meia Hora. Boa tarde, Elza, obrigado, Tudo querida. bem? Tudo jóia? Tudo bem. Um prazer ter você aqui. O prazer é todo meu. Sinta-se acolhido. Vamos sentar? Vamos sim. Geralmente eu não converso com as pessoas sentadas, não, porque eu gosto de conversar em pé mesmo. Mas como eu pretendo demorar um pouquinho mais com a entrevista, eu quero que a gente fique à vontade. Então vamos bater esse papo aqui, que eu estou super interessado. Primeiro eu queria te agradecer pelo convite, Imagina, muito obrigado. O prazer é nosso. E espero que consigamos aqui passar para as pessoas que estão nos assistindo um pouco de mensagem de esperança, de superação, como você pontuou antecipadamente. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir levar essa mensagem, até porque é importante, né? Felipe, primeiro, antes de a gente começar, eu queria te dar parabéns pela coragem com que você enfrentou todos esses problemas na sua vida. Depois, eu queria te parabenizar pela verdade com que você vem expondo a vida da sua família, né? Enquanto hoje em dia muita gente tenta fazer aí viver de aparências, né? Mostrando, principalmente nas redes sociais, que a vida é perfeita, é tudo paz e amor, que as pessoas vivem maravilhosamente bem. Você chegou aqui nas redes sociais, expôs esse drama familiar que você viveu. Exato. Você sentiu vergonha em algum momento? Olha, uma vez, eu lembro desse episódio na escola, que eu era criança ainda e um colega meu falou que o meu pai, ele falou assim, o pai do Felipe é um drogado. E eu escutei na rodinha essa frase que ele disse. Naquele momento eu lembro muito, é uma lembrança emocional que eu tenho, porque marcou a minha vida. Entendi. Essa frase, esse momento. Com certeza. Eu pensei em ter vergonha, mas aquilo não entrou em mim como vergonha. Aquilo entrou em mim como uma força maior para entender que a minha família, ela teria uma solução, uma esperança de que aquilo ali iria passar. Aquilo ali me motivou e não me envergonhou, não me reprimiu. Tanto é que o que eu faço é expor a história de dor para que outros não tenham essa história. Entendi. Você tinha quantos anos? Eu tinha uns 12 anos de idade, 12, Nossa. 13 anos de idade. Lembro muito Difícil disso. entender isso e compreender, né? Passar por isso numa idade infantil, juvenil. Por ali, né? Eu costumo dizer também que, como a partir dos 8, 9 anos de idade, o meu pai já teve recaída com drogas e foi muito difícil a nossa infância, então tivemos que amadurecer em alguns pontos muito rapidamente, né? Porque, como você disse, a vida não é uma vida de Instagram. A vida real, ela é uma vida que você precisa superar as dores que te aparecem, né? O seu caminho vai aparecer as dificuldades. E na minha família foi a droga. E nós, enquanto crianças, ainda precisávamos achar forças para nos unir e superar essa situação. Então, essa foi a realidade. Você fala nós, são seus irmãos? Somos em 3. Eu, a Laile é a do meio e a Larissa. Você a é Larissa o mais velho? Sou mais velho. A Laile é do meio. A Laile foi a responsável por, quando meu pai sumiu um tempo, ele praticamente abandonou a família por conta da doença, da dependência química, não porque quis, mas abandonou por conta do uso, de viver em função do uso, da dependência química. Então, quando ele sai de casa e vai ser morador de rua, um mendigo praticamente, morar na Cracolândia, naquele lugar de São Paulo, onde você vê aquelas pessoas ali praticamente zumbis andando em função do uso, sem vida. É um cemitério de sonhos, de vidas ali. Meu pai foi morar naquele local. Mas 8 anos. 8 anos como morador de rua.
E vocês ficavam onde nesse período? Às Como é vezes que na foi? casa de um parente, né? Quando a minha mãe tinha como, a gente alugava uma casa, ficava junto. Foi disfuncional durante a minha família durante um bom tempo, para depois ser essa família funcional. E aí, só para eu pontuar, Claro, e a por Laile favor. foi a filha que nunca desistiu do meu pai. A Laile que encontrou meu pai na Cracolândia, próximo lá. E iniciou a última vez o tratamento dele. E hoje faz muitos anos que meu pai já está bem. É assim, a gente ouve essa história e fico pensando aqui, Felipe, você, sua família, tinha tudo para dar errado, né? Tínhamos tudo para dar errado. Não tinha uma conta que o resultado vai dar certo. Não tinha. Todo o resultado de qualquer soma da nossa história era eles vão morrer sem conquistar, vão morrer sem ver a recuperação, vão morrer desunidos, porque a droga, quem usa droga não faz mal só a si, faz Sim. mal àqueles que estão ao redor, que o Afeta amam, todos, afeta né? todos, né? Então, nós somos improváveis, Elza, nós somos uma família improvável. Sua história já dá um livro, né? Tá. Hoje a minha história é a visão do filho. E não, Pois exatamente. eu não tô ali para falar sobre a doença, a dependência química do meu pai. Ou falar, minha mãe, por exemplo, é do interior do Amazonas, né? Você é daqui. Eu sou daqui, eu nasci em Manaus, meu pai é de Belo Horizonte e minha mãe é de Atalaia do Norte. Olha, falei de Atalaia ontem. Do interior do Amazonas. E minha mãe teve história de drogadição na infância e na adolescência e um pouquinho da juventude, até os 17, 18 anos. Os dois eram dependentes químicos. Os meus pais se conheceram numa clínica de recuperação em Brasília. Os dois para se tratar. Meu pai com 18, meu pai com 19, minha mãe com 18 ali. Nossa, ou seja, era crônico mesmo o negócio. Né? Era, eu nasci, eles se conheceram lá, casaram, eu nasci. E 8 anos depois, meu pai teve a primeira recaída. Durante mais de uma década, meu pai teve o problema dessa doença, da dependência química. Sofremos, eu, a Laila e a Larissa, tudo que uma família que tem esse dependente químico nesse nível, dependente do crack, né, possa sofrer. Internei meu pai mais de 20 vezes. Nossa. Então, assim, chega uma hora que você não tem mais esperança. Talvez algumas famílias que estão ouvindo a gente, está com um filho Sim. que já foi internado 5 vezes, Sim. 6 vezes, está com um sobrinho, está com um marido, né? A própria mãe está se recuperando, um amigo. Porque essa questão da droga, Elza, é uma questão que não escolhe raça, cor, capacidade econômica, que classe social. Não, ela bate na porta, aí ela vai fazendo estrago. Então, um dos comportamentos mais naturais é a pessoa desistir do outro. Sim. Né? E não desistir foi o que nos salvou. Exatamente. Toda a tua família ali, né? A tua irmã indo atrás e dizendo... Porque eu imagino que quantos bloqueios, quantos obstáculos vocês devem ter tido. E aí, passado esse momento, né, difícil que a gente falou aqui, que você já expôs aí a vida dos seus pais, e aí, qual foi o start? Qual foi o momento que você disse, eu vou pegar tudo isso e eu vou fazer as palestras, eu vou ter empatia pelo outro e eu vou ajudar com essa história deles, outras pessoas não caírem nessa. Qual foi o start? Olha, os meus pais, quando eu era criança, adolescente, eles já contavam a história deles. Meu pai, em algumas clínicas que ele passava, os depoimentos, né? Ele sempre conta numa igreja, numa escola, e eu sempre cresci vendo aquilo. Só que nunca tinha um fechamento, um final, né? Sempre era o ponto de vista do meu pai falando como era difícil se recuperar, né? Ou da minha mãe contando como era difícil ter um dependente químico, cuidar, sempre o ponto de vista em relação a isso, né? Ou contando a história dela da infância, como foi difícil ela abandonar as drogas para que outros jovens não entrem. Então eu cresci nesse meio, mas eu não tinha isso como ideal. Eu vou escrever um dia um livro que vai atender escolas do meu país, que municípios, cidades e cidades vão adotar o meu programa de prevenção. Eu nunca tive esse planejamento. Aconteceu, quando eu tinha 19, 20 anos, eu reescrevi a história do meu pai
e falei, eu pedi demissão do meu emprego, que eu trabalhava no PAT, numa prefeitura do interior de São Paulo, fiz um empréstimo no Banco do Brasil e imprimi 1000 livros. E fui bater de escola em escola, falando, analisa meu livro, olha a minha história, vai fazer bem para os seus alunos. Eu fui como uma mensagem do bem. Naquele ano, várias escolas me chamaram para comprar o livro para eu palestrar. Então, distribuíram o livro para os alunos e eu comecei a contar a minha história para vários alunos. E isso se tornou algo grande, um projeto chamado Projeto Pense Antes, que hoje está em 51 cidades, em 2 estados. Ano passado, nós atendemos 300 mil alunos. Que maravilha. Por todo o Brasil. Parabéns. Obrigado, Elza. Que legal. O mais engraçado, assim, não é engraçada a palavra, na verdade, o mais incrível é você ter acreditado no tanto que isso podia dar certo. Porque, olha, não foi fácil pedir demissão de um emprego, depois pedir um empréstimo. Imagina a confusão que isso podia causar na tua vida. Não foi. E escrever um livro, que a gente sabe que hoje em dia, até hoje em dia, é difícil as pessoas comprarem a ideia de, vou ler um livro, né? E já que a gente está falando em livro, eu quero ver o teu livro. Fala pra gente sobre o teu livro. Esse é o livro Entre Sol e Chuva. Eu quero presentear você já com ele, depois eu vou dedicar para você após o programa. Poxa, obrigada. É o livro que o adolescente, né, a criança, o adolescente, o jovem trabalha. Para a criança nós temos a versão dele em gibi, né? Para o adolescente é esse livro. Olha, legal. É um livro que conta um pouco da história do meu pai, da minha mãe e a minha história, o meu ponto de vista como filho, né? Como foi viver numa família disfuncional, onde a droga roubou os momentos bons que eu poderia ter com meu pai na minha infância. Pois é. Por que que eu não me revoltei, e já que o meu pai usou droga, eu também me revoltei e fui usar droga? Não fui também no mesmo caminho, né? Exato, porque eu não fui pelo mesmo caminho. Então o livro, ele trabalha muito o fortalecimento das boas escolhas. O que te faz diferente não é o tipo de roupa ou a marca que você usa. O que te faz diferente é a capacidade que você tem de fazer boas escolhas, porque no futuro você vai ser fruto do que você escolhe hoje. E é essa mensagem que esse livro planta no coração do aluno, de 12 anos, de 13 anos, de 15 anos. Então, quando nós chegamos na escola, Elza, esse livro já cativou, já emocionou, esse livro já foi a ferramenta que estabeleceu uma ponte entre a minha voz e o coração desse aluno. Que lindo! A gente tem um vídeo que você trouxe, nos enviou sobre sua palestra. Podemos rodar? A gente pode acompanhar por aqui, tá, Felipe? Esse é um teaser do projeto, um compilado de algumas cidades. Essa é Maués. Foi lá em Maués essa palestra. São várias cidades. Entendi. É um compilado. Maués. Então você roda pelo Brasil todo, já foi em bastante interior aqui no Amazonas. Hoje no Amazonas mais de 20 cidades ao todo fazem um programa de prevenção. Em outros estados, no Mato Grosso nós estamos. Gente, olha a emoção das pessoas. A gente viu aí a professora emocionada, a aluna chorando. Olha, nós temos muitos depoimentos de adolescentes que iam tentar o suicídio e após a leitura da obra desistiram. Depoimentos de adolescentes que iam fugir de casa para simplesmente se entregarem para as amizades, às drogas e decidiram não fazer por conta da história do livro. O livro realmente é um orientador, sabe? Um auxílio muito grande para o adolescente e a criança que está formando ainda o seu entendimento, a sua educação moral. Eu costumo dizer que esse projeto é o conselho que a mãe não deu. Ou, se a mãe deu, ele fortalece o conselho que a mãe deveria dar, que a mãe deu, né? A nossa frase é: seu sim vale muito. Diga não às drogas, porque o seu sim vale muito. Então diga sim só para as coisas que vão te guardar e te fazer florescer. Essa é o nosso slogan do Legal, projeto. Que bacana. E você continua o seu projeto fazendo as palestras. Segunda-feira você vai estar em algum local ou essa semana? Essa semana se comemora o Dia do Livro, né? Eu como autor regional, nós vamos estar numa escola estadual, não me recordo o endereço ainda, mas segunda-feira temos uma palestra com alunos lá. E esse ano nós vamos estar em 113 escolas da rede municipal,
de Manaus. Que beleza. Né? E vamos estar atendendo quase 200 mil alunos da rede estadual, da SEDUC aqui. Fora Mato Grosso, fora São Paulo, fora os outros lugares. Eu quero que você viaje muito. Obrigado, quero que Elza. você volte sempre também. Obrigado, Elza. Quero que seu projeto dê muito, muito, muito mais certo, muito sucesso para você. Se as pessoas quiserem te procurar, você tem algum Instagram? Pode divulgar, por favor? Olha, você pode acessar ali o Projeto Penseantes Tá BR. na tela. Aí, tá na tela. Projeto Penseantes BR. Nos segue. Lá tem maiores informações sobre o projeto, sobre como estabelecer uma parceria conosco. Vamos ter um imenso prazer de bater um papo com você e conversar. Olha, gente, eu vou falar para vocês real e oficial. Quando eu estava lendo a história do Felipe, o release e tal, para a gente poder falar aqui alguma coisa, eu mesma chorei mesmo. Eu já choro mesmo, mas realmente é muito tocante. Olha, daqui a pouquinho, logo depois do Meia Hora a Mais, tem sorteio da Nota Fiscal Amazonense, tá? Se você se cadastrou suas compras, tem chance de ganhar. Então, nada mal ganhar um dinheirinho extra por aí, né? Lembrando que os dados bancários devem estar atualizados para receber o prêmio, tá? Boa sorte para você, viu? Felipe, demais. Amei você aqui. Obrigado, Quero te dar Elza. um abraço pelo seu Obrigado. projeto. Obrigada pelos seus depoimentos, pela sua história. Obrigado. Quero que você volte muito mais vezes por aqui. Espero que você também tenha gostado de passar essa meia horinha com a gente. Obrigado por você proporcionar esse ambiente onde eu possa divulgar essa mensagem do bem. Amei estar aqui com você e bater esse papo íntimo aqui com a gente. Muito obrigada, o prazer é nosso, Tchau, tá? tchau. Fica aqui comigo ainda, porque amanhã a gente passa meia hora a mais juntinhos aí com vocês, tá? Tchau, um beijo. Tchau, tchau.